Oi, pessoal. Infelizmente eu não consegui gravar, né? Então eu vou por aqui mesmo conversar com vocês. A ideia era justamente a gente conversar a respeito com relação aos animais. Eu por muitos anos eu fui criada num ambiente onde os animais são muito amados, muito cuidados. E com isso eu aprendi a amar, né? Aprendi a amar e respeitar os animais. E com relação a Deus, a Bíblia é muito clara. Lá em Provérbios 12:10, ela fala o seguinte: os bons cuidam bem dos seus animais, porém o coração dos maus é cruel. Então eu acredito que a Bíblia, sendo tão sábia, ela diz claramente que as pessoas são capazes de magoar, de judiar, de maltratar os animais. E isso para mim é muito triste, né? E então eu resolvi, né, sendo também pré-candidata a vereadora, buscar isso como uma causa para a defesa, né, entre outras que eu tento já há muitos anos, e agora houve oportunidade e eu vou seguir em frente com a permissão de Deus. Então eu comecei a fazer esse bate-papo. Eu gostaria que tivesse sido ao vivo para a gente discutir os assuntos juntos, mas não deu certo. Eu acredito que está tendo muita live por causa da irmã Fabiana, que faleceu essa semana. Então, vai ter uma live, ou está tendo uma live, eles estão se preparando, e tem tido muitas lives nesse horário. Então, eu acredito também pelo tempo ruim. Mas vamos ver se eu consigo conversar um pouco, e se vocês tiverem interesse, a gente marca um outro dia, ou mesmo entre em contato comigo e a gente conversa mais a respeito. Independente da pré-candidatura, que não é o meu objetivo hoje, com relação a essa live, o meu objetivo é falar dos animais, porque me interessa saber o que vocês também acham, para que eu consiga também assimilar e firmar as coisas que eu tenho em mente, se é a dificuldade e são as facilidades que cada um tem no mundo onde resgatam as cachorreiras, os gateiros e os protetores. Eu não falo diretamente com as ONGs, justamente porque elas têm já organizado ou pré-organizado legalmente, né? Elas têm subsídio algumas, outras estão em busca, mas não é o contexto para as ONGs. É justamente falar daquelas que veem pela internet a situação dos animais e correm para resgatar, como eu também. Eu tenho 40 animais, junto com meu marido Paulo, e nós cuidamos deles todos, né? Nós temos gato amputado, nós temos cachorro cego, gato cego, e o que Deus preparou para a gente foram todos esses que estão muito bem, né? Todos esses que são bem diferentes dos outros. Porque eu estive, por exemplo, um gato cego dos 2 olhos e ele faz coisas absurdas, né? Então, ele acabou se autopromovendo em outras técnicas lá que ele tem, né? Então, eu acho que Deus preparou a vidinha dele e a capacidade dele. Mas vamos lá, vamos falar sobre os animais com relação ao abandono. Com relação ao abandono, tem acontecido muito, mas eu acredito também que sempre existiu, porque meus pais contam que as pessoas amarravam os cachorros, era muito normal ver esse tipo de coisa, né? Então sempre aconteceu, né? E hoje é muito mais demonstrado por causa das redes, né? Redes sociais. Então, primeiro tópico seria falar sobre o abandono e essa quantidade que aumentou tanto, né, com relação ao abandono nesse período, inclusive de pandemia. No período de pandemia, as pessoas estão convivendo muito mais umas com as outras dentro de casa, e os animais também.
E algumas pessoas também têm menos tolerância e por isso elas colocam os animais para a rua. Isso é verdade, né? E existe também um lado bom. As pessoas nessa pandemia foram buscar animais para fazer companhia, né? Isso, graças a Deus, e tem dado muito certo, né? As zoonoses tem muito mais procura, as pessoas que criam os animais também. Então, na realidade não são as que criam, né? São aquelas que resgatam as barrigudinhas lá e vêm para casa, porque o tópico, o ponto da nossa conversa é essa. É justamente esse pessoal. Então elas trazem para casa, às vezes tem ninhada de 10 lá, então elas acabam tendo que administrar isso. Então, algumas causas de abandono. A gente ouve falar, por exemplo, eu vou mudar para um apartamento, não cabe, né? É uma irresponsabilidade, na minha opinião. Por isso que eu queria saber de vocês, falando ao vivo, né? Porque não se deixa filho, né? Quando você vai morar no apartamento. Então, quem ama os animais entende muito bem o que eu estou falando. Então, como que o fato dela mudar para um apartamento, ela abandona o animal? Eu acho que pode deixar com a mãe, com a tia, com alguém conhecido por um período, né? Vai sempre lá visitar o animal. Agora, estou doando. Para quem? Né? Ele tem um sentimento, ele vai sentir para quem foi doado, né? Ele vai lamentar muito e lamenta muito, né? Então também tem aquilo lá, me separei e não quero mais ficar com o cachorro não tem culpa alguma, né? Então seria uma boa companhia, tanto para você quanto para ele, né? Agora o animal não tem culpa alguma. E o pior é que nesse período de separação, não de fato, mas de momento, o pessoal briga muito e eles acabam batendo nos animais. Isso é a realidade também, né? Tem também, ele mordeu meu filho, eu não quero mais, tanto gato como cachorro. Eu não vou querer mais porque ele mordeu, né? Agora depende, o que o animalzinho fez, o que aconteceu. Nós vimos há poucos dias um vídeo de um gatinho afogado porque a mãe deu para uma criança pequenininha e a pequenininha resolveu dar banho nele dentro de uma bacia com bastante água e ela brincou de afogar o gatinho, né? E na realidade, como era um bebê, ele morreu afogado, né? Então precisa ver isso também. E ele mordeu talvez pela própria defesa. Eu estou falando em defesa dos animais, eu não estou falando num contexto geral, né? Não é um caso, eu estou dando um exemplo só, né? Tem também o caso do cachorro cresceu muito. Você pode não saber o tamanho que ele vai ficar, mas você tem uma noção onde você pegou pelos pais, então procura saber pelos pais do cachorrinho, da cachorrinha ou do gato, né? Saber qual é a genética dele para ver o tamanho que ele vai ficar, né? Para você não correr esse risco. E se ficou muito grande, não é abandono. Você pode também falar com uma pessoa que você tem um cachorro grande, você pode deixar no sítio dela, mas uma pessoa conhecida, né? Agora, não abandonar na rua, que é o que acontece. E esse abandono acontece também quando o cachorro vai ficando velho. O cachorro vai ficando velho, ele vai tendo as mesmas dificuldades que nós, viu? A gente vai ficando chato, a gente vai ficando com dificuldades, a gente vai ficando com dificuldades respiratórias, motoras, a gente vai ficando com dificuldades de temperamento, neurológicas. Então, o cachorro tem Alzheimer, o cachorro fica cego, o cachorro pode ficar lesionado das pernas, das patas, e aí a pessoa coloca ele para a rua. Para não dar, como ele não sabe falar, não me abandone, então a pessoa coloca ele na rua e abandona assim. Existem vários outros tipos de abandono, né? A gente poderia falar outros, a gente ia discutir tudo isso online, né? Agora, o que fazer com esse abandono, né? O que dá para a gente amenizar esse abandono, né?
seria uma das questões para a gente conversar. Na minha opinião, a questão do abandono, ela é a falta de amor pelo animal, né? Ela passa num dia que tem uma feirinha, ela passa num dia que ela está com depressão, ela passa num dia que ela perdeu um cachorrinho que era pequenininho, aí ela passou, pegou um grande e ele ficou grandão, aí ela vai pôr para a rua. Então envolvem outros tipos de abandono, né? Aí ela leva para casa, faz de conta que ela leva para casa esse cachorro, né? Ela vai colocar onde? Ela não teve o planejamento, porque ela pegou na rua. Então, quando ela leva para casa, ela geralmente o cachorro fica no fundo da casa, né? Ele nunca vai para frente da casa, ele vai sempre para o fundo da casa. Aí ela tem uma casinha lá, ela coloca a casinha para o cachorro ficar. Que bom que ela tem a casinha. Mas aí começa o frio e começa a chuva. A casinha ela não protege totalmente o cachorro da chuva. Então a gente comenta que fica muito barato fazer. Paulo, vou perguntar para o Paulo como chama a madeira, que dá para fazer uma cobertura, uma telha simples, né? Para cobrir um pouquinho, 2 telhas você cobre e na lateral você coloca, acho que é de zinco ou madeirite, alguma coisa que coloca ao redor. Porque é importante, porque o cachorro também tem dor de ouvido, né? Acontece todo esse tipo de coisa com ele. Mas existia muitos contextos para a gente conversar dentro dessa conversa sobre você trazer para casa. Aí nós temos a questão da castração, é uma outra situação. A castração, quando você pega um animal, por exemplo, numa feira, você tem uma data agendada. Simplesmente você tem uma data agendada. É fato. Você tem que levar o animal nessa data prevista. Possivelmente seja dali 6 meses para você castrar. Você tem que levar isso a sério ao ponto de deixar em algum lugar marcado, ou alguém te lembrar, ou você anotar numa agenda e deixar isso registrado, porque é uma responsabilidade sua. Uma das responsabilidades que você tem com relação ao animal que você está pegando, ou na zoonose, ou na rua, ou seja, para qualquer lugar, você tem que cuidar dele, porque tem algumas questões básicas para o animal. Ele tem que ter alimentação, ele tem que ter a proteção, ele tem que ter a castração, ele tem que brincar, ele tem a vacinação, ele tem o controle de parasitas, você tem que dar vermífugo para ele tem a higiene bucal, né? Ele tem banho, escovação, ele tem que ser levado no veterinário, né? Então existem obrigações básicas quando você ficou com o cachorro para você, tá? Eu não estou falando ainda das protetoras, que vai ser uma outra conversa sobre o que fazer com os animais, né? Porque a pessoa não contava ela tá com 7 e de repente ela pegou uma cachorra que tá barrigudinha e ela vai ter mais 10, né? Então ela não estava preparada para isso. Sobre isso que nós vamos conversar. Com relação à castração dos gatos. Os gatos não precisam castrar simplesmente para não procriar. Os gatos precisam ser castrados porque existem outras doenças. A FIV, a FeLV, existe a Aedes felina, que é uma doença muito triste, eu já vi. Ele vai definhando e pior, ele sai para a rua, e ele saindo para a rua, ele cruza com as gatas e ele vai passar Aedes felina. Quem teve, ou quem tem, ou quem já teve o gato felino de Aedes, ele precisa ficar separado, porque transmite como ser humano. Ele é pelo contato, então ele vai transmitir. E ele vai ter que ficar afastado no gatil. Você vai ter que afastar se tiver outros gatos. Então, você tem todo um contexto, então é melhor você castrar o gato para que ele não tenha que sair na rua e além dele estar contaminado, dele estar com patologia, ele pode passar isso para os demais animais também.
Com relação aos alimentos. Os alimentos, a ração, eu salvo algum veterinário comentar depois, eu acredito que tem que dar ração sem corante, né? O corante não faz bem para eles. Então, a diferença, ela é bem, não é tão absurda para você mudar para uma ração que seja natural, né? Então, seria interessante vocês pensarem em não dar ração com corante, né? E as marcas estão cooperando muito hoje com a gente com relação a isso. Eu não estou falando de marca alguma, e nem falando mal de ração com corante, eu estou dando a minha opinião do que eu acho com relação aos animais, que seria também um item para a gente conversar, por isso que seria interessante todo mundo junto, né? Nós temos a dificuldade quando a pessoa passa a necessidade da ração. Eu fico imaginando o seguinte: se tivesse um grupo unido de protetoras, gateiras e cachorreiras, seria interessante quando a dificuldade delas com relação aos animais pode acontecer, na dificuldade de comprar ração, uma ajudar a outra. E dá para fazer isso. Dá para fazer isso. E nós podemos ter nesse WhatsApp também ajuda de outros veterinários. Os veterinários podem também cooperar com a gente, com as rações em quantidade maiores, fica a minha sugestão. Quantidades maiores, a gente conseguir um preço menor, né? A gente pode até ver essa questão. A outra questão também, para a gente conversar, seria com relação ao choro dos cachorros, alguma coisa anormal. Não estou falando de cachorros que são novinhos e brincam, e eles latem e ficam brincando e latindo, né? Estou falando de alguma coisa anormal. Você vai lá ver o que está acontecendo? A gente, com educação, com cuidado, a gente pode procurar saber o que está acontecendo, se a pessoa está precisando de ajuda, o que aconteceu. Aí você descobre coisas que você fala: nossa, era isso? Ele não tem casinha. Puxa, eu tenho uma casinha em casa, né? A minha ficou sem, agora ele sente falta, né? Não, porque no período que eu saio, ele se sente sozinho. Eu tenho uns brinquedos de cachorro aqui que ajudaria, né? Eu tenho vários, né? O que pode estar acontecendo? Então acho que eu vou passar durante o dia, falar um oi para ele enquanto você está no trabalho, também pode ajudar. Ou pode ser pior. Pode estar acontecendo um maltrato e você está escutando da sua casa e você não vai lá ver, né? Então, nós precisamos ficar muito atento, assim como a gente fica atento para o vizinho, o que está acontecendo com relação ao dia a dia dele, né? Paulo, vem cá. Vou perguntar para o Paulo agora com relação à madeira, para a gente já passar para essa questão. Senta ali um pouquinho, eu vou te perguntar. Como que chama a madeira que serve para que a gente cobre baratinho, assim, que... Pode ser madeirite. Pode ser compensado naval. Pode ser madeirite, pode ser compensado naval. E a telha é que tipo? Telha... Brasilite? Brasilite. Telha brasilite, essas telhas assim. Então, pode ser telha de plástico. Pode ser telha de plástico, verdade, aquelas transparentes, né? Pode ser sim. Então, ele fica bem alojado, né? Com relação a... O que é maus tratos? Eu perguntei para o Paulo hoje o que era maus tratos, né? Maus tratos é bater? Acredito que não. Eu acho que é bem mais que isso, né? Não é só bater, né? É muito mais que isso, né? Maus tratos é não respeitar o animal. O animal, ele tem uma personalidade. Então, por exemplo, esse animal, ele costuma comer meio-dia depois das 5 horas da tarde, né? Se você não cuidar dele no horário, ele fica um animal mais agitado, ele fica nervoso, né? E isso também é maltratar. Porque ele não sabe falar: olha, eu gostaria de comer naquele horário porque eu tô com fome, né? Então, maus tratos também. Então, maus tratos não é só aquilo que aparece na internet, batendo, amarrando, né? Aquilo lá passou de maus tratos, né? Aquilo lá já é uma judiação, é
É um absurdo, né? Passou do... É crime, exatamente isso. É crime já, né? Maltratar dessa forma, né? E ele é indefeso, né? O que vocês consideram, então, como castigo para quem maltrata os animais, né? O que seria castigo? Aí a gente pensa, castigo, as pessoas falam na internet, eu queria que ele morresse, eu queria que fizesse a mesma coisa com ele, né? Isso eu costumo dizer o seguinte, que o meu desejo não seja a vontade de Deus, porque Deus é bondoso, né? E ele sabe o que ele está fazendo e a gente não sabe, né? A gente pensa mal com mal, né? Então eu sempre falo, Deus faça a justiça da situação desse cachorro, desse gato, quando eu vejo uma postagem de algum animal, né? Então existe lei. Eu vou me aprofundar mais com pessoas que são da área já no sentido de leis, né, advogados, tudo. Por que a lei que existe já, quando acontece, foi levado para prisão e para cadeia, para delegacia e pode responder processo, pode ficar preso, e essa pessoa não fica nem preso e nem responde processo, né? E nem paga multa, né? Então, eu queria... eu vou atrás disso para saber o que acontece. Por quê? Né? Porque existe uma lei. Existe uma lei do artigo 32 que diz o seguinte, que maus tratos é condenação. Né? Agora, por que eles não ficam e por que isso não é sustentado, eu não sei, mas eu vou procurar saber. E se existir uma lei que realmente ela seja real, sancionada, eu quero saber por que essa lei não funciona. Esse é um dos desejos do meu coração, colocar em prática. Porque eu lembro que uma vez uma mulher bateu muito num cachorro e ela foi a júri popular nos Estados Unidos. Ela foi condenada e pediram para trazer o cachorro porque a juíza queria ver. E o cachorro veio abanando o rabo para ela, né? Porque ele não tem a maldade, né? Mas ela teve, e ela tem. Então, ela deveria, eu acredito que pagar legalmente pelo erro dela, né? E lá paga o erro, né? Então, mas eu vou me aprofundar melhor nesse sentido para saber o que acontece, né? Porque aumentou a quantidade de animais na rua, é o que eu falei, pela convivência. Nessa pandemia, as pessoas estão mais juntas, então elas não têm paciência com os animais, nem com os que ela convive. Então, eles estão batendo mais e colocando na rua. Antigamente tinha um monte de vira-lata na rua, hoje você acha shih tzu, acha outro pastor alemão. Essa semana aí eu vi o Fila, né? Nós temos um Fila resgatado. Então, acontece porque é a falta de amor, né? É a falta de respeito pelo animal. O fato dele não ter a palavra verbal não quer dizer que ele não tenha sentimento e não quer dizer que ele não saiba expressar. Porque ele expressa assim, se vocês olharem o olhar dele ali demonstra a tristeza dele, demonstra quando ele está alegre. Então, a gente tem como ver, sim, no animal. Outro assunto importante também é sobre as postagens dos animais em sofrimento. Eu acho crime quem posta, quem faz... e não recolhe. Porque se você está vendo a situação, pega esse animal. Por vezes ele tem dono, por vezes ele não tem, mas ele é uma situação de risco na rua. Pega o animal, posta esse animal, mas postando a evolução do caso. Então, por exemplo, vamos procurar, de repente, é de alguém
né? Postaram há pouco tempo uma cachorrinha idosa na rua, tadinha, 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 judiada, não sei o quê, e deixa eu avisar vocês. Cachorro idoso fica com aspecto muito ruim. Ele fica com aspecto de desnutrido, ele fica com aspecto de envelhecimento mesmo. Ele fica de pelanquinha, ele fica muito magro, ele aparece as costelas, e aí postaram terríveis coisas. E essa cachorrinha tem 22 anos. Tem dona e foi entregue para a dona. Porque correram atrás para saber. Foi uma pessoa muito sábia que pegou essa cachorra, segurou essa cachorra e ficou quietinha e ajudou a procurar o dono e achar o dono. A dona estava desesperada atrás do cachorrinho. Olha, como que escapou? Escapa. Escapa sim. O gato, por exemplo, você não vê ele passar no meio da sua perna. E o cachorro, ele é esperto, porque ele fica sentadinho. Você pensa que ele tá quietinho ali, de repente ele dá uma fugida. Se você for lá dentro de casa buscar alguma coisa ou a chave que esqueceu, ele já tá no portão. Então, ele é mais rápido que a gente, sim. Então, precisa tomar muito cuidado. Com relação às postagens, também a sugestão é: quem posta procurando um animal, ela tem que ficar procurando nos outros sites os animais que foram resgatados. Porque geralmente o que está acontecendo é, a pessoa posta uma vez e pronto. Quem fica atualizando isso somos nós. Pega essa, não é aquela, olha, e fica fazendo print e mandando para as pessoas. Será que não é essa sua cachorra, sua gatinha? Eu acho que quem tem que ter interesse é o próprio dono. Salvo ele quis abandonar, né? Aí já é uma outra questão. Mas eu acho interessante fazer, sim, uma atualização do Facebook, das redes sociais, para poder a gente ter uma ideia dos cachorros que foram resgatados e entregues, achar os donos ou os gatos, né? Outro dia foi papagaio, né? E conseguiram, né? Cavalos também, né? Tem acontecido muito com os cavalos também. E teve também um tempo atrás, né, um cavalo que falaram que era maus tratos. Eu fui até lá e não era maus tratos, né? Ele estava bem cuidado, mas era um cavalo também idoso, né? Então também não era maus tratos, né? Um dos assuntos que eu queria comentar com vocês era o seguinte: com relação às cachorreiras, gateiras e as protetoras no geral, é difícil quando você tem 10 cachorros, 15, 20, você vai fazendo um acúmulo de bicho que você não vai conseguindo doar. E também tem o custo de ração, de comida, até de arroz, porque a gente coloca arroz também na comida dos cachorros, porque pode colocar, né, um arroz bem feito, né, não diariamente, nem substituindo a ração, mas é um gosto pro cachorro, né? Mas eu queria perguntar para vocês e deixar isso para vocês. E se vocês tivessem benefício? Porque eu pergunto para vocês o seguinte: quem é que move e gera essa questão de resgate? Quem é que faz isso? Não são vocês, protetoras? E para sustentar essa situação, existe uma forma de acontecer um benefício. Eu vou deixar isso no ar para vocês, para que a gente converse, havendo interesse, e a gente vai discutir esse assunto ao vivo. Novas sugestões, ter outras conversas, crítica a respeito dessa questão, o que está acontecendo a mais. É lógico que eu fiz um resumo do que eu iria conversar com vocês, porque nós não conseguimos, né? Mas acredito que tenha dado uma ideia do que a gente pode conversar juntas, tá? Então, havendo interesse, vocês entrem também em contato para que eu marque de novo uma live. Mas hoje, realmente, eu vi pela internet que tem várias lives nesse horário,
e todas, digamos, muito importantes com relação ao Brasil, a nossa irmã Fabiana. Eu estou lembrando dela, mas tem outros que se foram, né? Mas como é uma comunidade grande, a cristã evangélica, então teve um impacto maior de postagens, né? Mas eu gostaria de agradecer vocês, né? Eu lamento muito não ter conseguido ao vivo, né? Mas a gente vai ter outras oportunidades. Caso vocês queiram também falar comigo, vocês têm meu Facebook, que é o KK, né? Nós temos a Clinic, que é a minha clínica, né? E vocês têm lá o KK oficial, que é da minha pré-candidatura. Mas eu repito, meu assunto aqui não é pré-candidatura. Meu assunto aqui é sobre os animais. Na realidade, eu quero ajuda para melhorar no futuro. Eu quero aprender o que eu preciso para ajudar lá no futuro mais, né? Porque hoje eu sou pré-candidata, mas eu não era. E eu sempre fiz. Eu sempre ajudei e eu sempre cuidei. Então, eu só quero isso numa proporção maior. Aí vocês conversando comigo, né, de forma informal, né, a gente fazendo essas lives sem entrar em assunto de política, vai ser muito bom para mim, bom para todo mundo, cada uma contar as coisas. Vocês vão se conhecer através da postagem, uma conhecer a outra. Podemos fazer também o WhatsApp, como eu dei sugestão Oi? Vai ser bom para os bichos? Vai ser bom para os bichos, né? Dos animais, os peludos, né? Existem outros animais. Nós estamos falando de cachorros e gatos. Mas existem os passarinhos. Eu não gosto nem de falar muito de passarinho, porque eu tenho tristeza demais de ver passarinho em gaiola, né? Eu não consigo compreender, né? Então, eu deixo aqui o meu agradecimento. Lamento de não ter conseguido fazer online, mas Deus sabe de tudo, né? E eu queria deixar para vocês de novo. Você pegou aquele versículo? Eu queria deixar para vocês esse versículo que eu guardo na minha memória, no meu entendimento, e o respeito pelos animais, que fica em Provérbios 12:10. Que é: os bons cuidam bem dos seus animais, porém o coração dos maus é cruel. Então, quando Deus deixa claro de que é cruel, é crueldade mesmo, né? Então, não é uma questão de abandono. A palavra que eu queria era cruel. É crueldade mesmo, sem limites. Que Deus abençoe vocês. Que eu peço que vocês orem pela minha vida, que Deus esteja na direção de tudo. Ore pela vida do Paulo, que é meu companheiro nessa luta também, né? Se eu vejo animal, quem pula é ele, o muro, né? E nós temos que discutir isso também, porque existe um artigo que te dá o direito, né? Legalmente, você filma, você vê uma situação de risco, você pode resgatar esses animais, você filma o que você está fazendo, faz um boletim de ocorrência, mas nós precisamos amadurecer essa conversa. Não vão pulando o portão por aí, porque vocês precisam ter um bom entendimento disso, tá bom? Eu agradeço, que Deus abençoe vocês e que abençoe a cada um dos animais, que Ele continue protegendo e livrando todos desse mal, dessa crueldade que fala na Bíblia. Obrigada.